Então, pessoal, como eu estava falando, depois que eu saí de São Tomé, que realmente começou o aprendizado, mas é, eu diria que a passos muito lentos. Primeiro porque muita coisa não estava no lugar certo ainda. Eu ainda pensava em continuar na carreira de músico. E em São Paulo eu tentei continuar com a carreira de músico, mas eu estava uma época já muito ruim, o cachê muito baixo e muita concorrência, muita gente tocando violão em todos os bares. E falando melhor, as pessoas não estavam nem querendo muito música ao vivo, né? Por causa do. Tinha gente que até falava que atrapalhava conversar, e eu acho que às vezes não tinha nada a ver, tocava em lugar que não tinha nada a ver com a gente, e as pessoas queriam conversar, e muitas vezes estava tocando música que não tinha nada a ver comigo, né? Então não deu certo, não deu certo. Mas também as entidades não falavam nada contra a música e nem contra o rock. Mas aí eu fui percebendo que era incompatível eu ficar na madrugada, né? E depois continuar o caminho da espiritualidade. E aí eu resolvi sair, parar mesmo com a música. Mas, e aí, na verdade, eu senti um baque, né? Eu senti muito isso. A música desde criança, que eu me entendo por gente, eu tava com o violão na mão, tocando, cantando, querendo apresentar e essas coisas todas. Então parar com isso era muito difícil. E o pessoal tem avião para todo lado aqui, eu não sabia, né? Mas fazer o quê? Eu estou perto do aeroporto de Viracopos. Na verdade, essa região aqui, né, Valinhos, é a região, eu acho que os aviões fazem, sei lá, bom. Então, eu fui tentando e vi que estava tudo incompatível. Eu não batia, o cachê era muito pouco. Eu falei, sabe de uma coisa, eu vou embora, eu vou para Campinas, para minha casa, né? Eu tinha meus familiares aqui. E não tem meus familiares todos aqui. E achei melhor vir para cá e parei e resolvi ver o que eu tinha que fazer. Mas na verdade eu estava muito perdido. Eu comecei a empreender, né? Comecei a empreender, eu gosto de computador, um monte de coisa assim, e fui fazendo, fui trabalhando nisso aí. Mas, bom, os aviões atrapalharam, né? Vamos lá. Depois que eu parei com a música, então eu comecei a ficar meio deprimido, porque aquilo era uma coisa que desde a infância, né? Eu lembro desde a infância eu tocando o violão, eu querendo tocar, cantar, todas essas coisas, né? Então é uma coisa que fica, né, no ser da gente, mas de fato já fazia parte, né? Então o que me ajudou demais da conta foi quando a entidade, o Paul, né? Essa entidade eu já relatei sobre essa entidade em alguns vídeos. Essa entidade acompanha meus ancestrais, os índios, né? Na verdade, essa entidade também foi índio norte-americano, mas é uma entidade em que está numa hierarquia maior, e os índios todos respeitam ele, né? Ele fala como doutor, como um doutor, né? E a Thaís fala que ele se veste todo de branco, essa entidade, né? Aliás, ela não vê essa entidade direito, normalmente ela vê só, né, as emanações, já viu sim, já viu ela direito, mas. Então essa entidade contou para mim da minha vida passada. E falou para mim que na vida passada eu tinha sido um grande maestro e que tinha feito muito sucesso.
ganhei muito dinheiro, tal, essas coisas. E falou quem que era, né? Eu não sei se eu falo ou não, mas eu acho que eu vou ver o que eu faço em relação a isso. Mas o importante é o seguinte, isso me consolou. E aliás, o fato de falar para mim que eu tinha sido maestro, isso já tinha acontecido no passado bem longe, quando eu encontrei o Espiritismo, que foi a base de tudo. Apesar de eu ter estudado muito Espiritismo lá no começo dos anos 80, ter participado direitinho, ter lido muito, todas essas coisas, mas depois ficou tudo muito assim, sei lá, é complicado. A pessoa começa a ter hábito, a continuar com hábitos achando que aquilo é normal, né? Então eu frequentava bar, porque tocava, né? Então eu frequentava bar, né? E no bar a gente toma cerveja, no mínimo, né? E às vezes eu tomava um pouquinho mais, nunca que eu fosse passar das contas, mas eu tomava lá minha cervejinha, tocava, né? Rock and roll, essas coisas, imagina. E aí, isso é incompatível, né? Por isso que eu tive que parar. Mas falar para mim sobre que eu tinha conseguido isso, e depois disso, eu ter percebido isso para mim foi um balde de água fria toda aquela ansiedade, porque na verdade era uma ansiedade, era uma vaidade. Eu lembro inclusive que um dos últimos shows que eu fiz, todo mundo ferveu o bar e tal, que legal, que show. Aí eu comentei, que legal, né? O povo falou assim, né? Um vendaval de vaidades. E na verdade foi, né? Encheu o ego ali, todo mundo aplaudindo, aquelas coisas todas, né? Só ego. Não tem nada de errado fazer música, o problema é encher o ego, aí eu sou bom e tal, essas coisas todas. Então o caminho era longo, essa é a verdade. O caminho foi longo, né? Para mim começar a perceber certas coisas, eu levei muito tempo. Depois que o povo falou isso, eu acalmei mais, mas mesmo assim fiquei naquela perdidão, né? Sem saber muito bem que rumo tomar profissionalmente, né? No caso. Mas o meu avô ancestral, Caiamã, que eu relato aí no livro e relato em outros vídeos, começou a me incentivar a continuar a ler o Castaneda, principalmente na época Viagem a Ixtlã, que eu já tinha lido. Mas aí ele falou, lê de novo, e depois mandou ler de novo, ler de novo, ler de novo. Eu não sei quantas vezes eu li Viagem a Ixtlã, foi muitas vezes. Mas até hoje eu abro Viagem a Ixtlã e consigo captar alguma coisa, porque realmente é fantástica. Tudo que aconteceu com o Castaneda, no aprendizado de Castaneda com o Dom Juan, né? O convívio de Castaneda com o Dom Juan e o Dom Juan passando para ele todas essas coisas. Como o Dom Juan falava para Castaneda, a minha intenção é mais ou menos assim, vou ver se eu lembro. A minha intenção é mostrar que você está no mundo. É um mundo espetacular, um mundo assombroso, um mundo medonho, um assombroso, mas maravilhoso. Não são essas palavras, mas mais ou menos isso. O que Dom Juan falava para Castaneda. E as pessoas às vezes passam pelo mundo aí no maior tédio, né? A pessoa fica no maior tédio, sem saber que em volta dela está girando várias energias. E às vezes até o tédio dela está sendo provocado por obsessores, por entidades que estão ali grudadas dela, sugando energia. A pessoa está fraca, não consegue fazer nada, porque tem um monte de obsessor sugando energia. A pessoa vai em qualquer lugar, faz qualquer coisa, fala tudo que vem na cabeça. Olha isso, nem sempre passa pela cabeça. A pessoa depois que falou, nem pensei. Então é complicado tudo isso aí. E
E esse é o trabalho, certo? É consertar todas essas coisas, essas porcariadas que a gente vai achando que é normal e vai levando a vida inteira, e quando vê que a sua vida está atrapalhada, é por causa de todas essas coisas. E foi o que eu tive que fazer, começar a fazer, mas demorou para mim começar a conseguir alguma coisa, né? Eu vou relatando em outros livros, em outros vídeos, essa caminhada, e porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Então o que eu queria falar para vocês é que para mim teve essa esperança, como assim para todo mundo. Ninguém sabe, muita gente não sabe a vida anterior. Então precisa de, né, ver isso. Tem as vidas anteriores. Eu tô assim, eu tô assado, mas o que está implicando, né? E as pessoas que estão ao meu redor, por que está implicando isso? Por que elas estão ao meu redor? Por que elas estão sempre ali? Por que né, estão convivendo, nasceram nessa mesma encarnação, né? Qual o motivo? Sempre tem um motivo. Normalmente o motivo é amor, né? A egrégora da família procura estar sempre junto. Então tem uma parte que fica encarnada aqui, outra parte que fica na espiritualidade. E aí vão trocando, né? Eu agora estou aqui, né? E tem entidades que em 2004 estavam na espiritualidade e eu sei que agora estão encarnadas, né? E é espetacular tudo isso, tá certo, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, dá um ok, por favor. Quem não está inscrito, se inscreva para a gente continuar esse trabalho. Eu vou passando para vocês como é que foi essa caminhada, que eu chamo o caminho do guerreiro. Não sei nem se tá, até que ponto está correto, mas é o caminho do guerreiro, tá certo? Obrigado aí.